Olá, meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, meus amigos católicos, evangélicos e espíritas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Apocalipse capítulo 13. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de deixar um like, tá? Compartilhar e se inscrever aí embaixo, tá bom? E agora roda a vinheta. Bom, eu quero falar com vocês sobre o Apocalipse capítulo 13, tá? O Apocalipse capítulo 13 é, é muito assim importante falar sobre ele, porque eu estou dando continuidade no livro de Apocalipse, tá? Então, o Apocalipse 13 ele fala sobre as duas bestas, tá? Olha o nome, duas bestas, mas aí eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o que significa isso, tá bom, meus amados? Então eu vou ler aqui Apocalipse 13, eu estou com a Bíblia aberta aqui, tá? No Novo Testamento, tá? Apocalipse 13, Novo Testamento. Vamos falar sobre a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar. Então, João estava tendo a visão, e ele teve a visão das duas bestas, tá, meus amados? Então, aqui eu vou falar sobre isso agora, a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, quem se pôs? João. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Bom, as 7 cabeças aqui, na passagem aqui da Bíblia, 10 chifres representam poderes, 10 diademas, são poderes investidos pelo inimigo, né? Porque aqui na Bíblia, em Apocalipse, fala sobre o dragão. O dragão simboliza o inimigo, como eu disse em outras passagens para vocês de Apocalipse, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, a besta é um poder. O que é uma besta? É um poder religioso ou político. É isso que significa besta. É um nome, assim, eu acho, é um nome. Não é um nome bonito, besta, né? Mas significa um poder religioso ou político, tá bem, meus amados? Aqui fala assim que a primeira besta é um poder religioso, tá? Então aí fala, né? Que ele viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, tá bem? Então, 7 cabeças simboliza aqui para nós, aqui na palavra do Senhor, 7 cabeças são, faz uma alusão, tá? Não é que faz uma alusão aos 7 montes sobre os quais a cidade sobre os quais a cidade de Roma foi construída, porque na cidade de Roma tem 7 colinas e ali foi construída a igreja, tá? A igreja de Roma, a grande igreja de Roma. Ou como dizem muitos, é uma alusão à falsidade da besta também, pois o número 7 é o número simbólico da santidade de Deus, tá? A besta ela quer fazer igual a Deus. A besta ela sempre quer fazer, ela sempre quer imitar o Senhor. O inimigo sempre quer imitar o Senhor. E quem que investiu a besta de poder? Foi o inimigo, tá? O inimigo das nossas almas, tá? Então essa besta ela tem um poder do inimigo, tá? Então, os chifres são poderes terrenos, tá? Simboliza poderes terrenos. Significa que essa besta tem poder na terra, certo? Na terra ela tem poder, tá? E os diademas indicam que a besta ela é investida de autoridade dada pelo inimigo, que é o que eu disse para vocês, tá? As blasfêmias indicam a oposição a Deus, tá? A besta se coloca em lugar de Deus, exigindo ser adorada como se fosse o próprio Deus.
E blasfêmia significa falar mal, mal de Deus. É isto, é mentir, entendeu? Isto é mentir, falar mal de Deus, né? Não é uma coisa, é blasfêmia, né? É errado, é mentir, né? Blasfêmia é mentir, né? E bom, aí nós continuando aqui, fala assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, tá? E os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, o que significa isso? O leopardo aqui, meus amados, o leopardo, ele parecia com o leopardo, né? O leopardo é o símbolo do Império Grego, tá? É o símbolo do Império Grego. Como vai ser no futuro, aqui o Império Grego é apenas uma analogia que João fez, tá? Porque foi o que na revelação foi dada para ele, na visão que ele teve do Império Grego. Porque o Império Grego, ele simboliza rapidez, velocidade. Leopardo simboliza rapidez, velocidade, o Império Grego era conquistador, incansável, e então o leopardo é isso, é parecida com o leopardo, por isso que fala aqui, ó, e a besta que veio era semelhante ao leopardo, tá? Ela era semelhante, não era igual, tá? Ela era semelhante ao leopardo, mas não era igual, tá? Então vamos lá, e os pés de urso, né, que fala aqui, ó, e os seus pés como os de urso. O que simboliza esses pés de urso, meus amados? Esses pés de urso representam o Império Persa, tá? Não é que vai ser o Império Persa, simboliza a característica do Império Persa. Qual que era a característica do Império Persa? Era a sua força, a sua estabilidade e consolidação, tá? Então, por isso que fala os pés de urso, tá? Então é isso. A boca do leão. A boca do leão representa a monarquia babilônica. Como que era a característica da monarquia babilônica? Os rugidos de blasfêmias, tá? Ameaças e matança, ou seja, a besta, ela tem isso, ela ameaça. E a cabeça golpeada da morte. Agora eu vou falar sobre isso também, tá? E viu uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal, tá? A sua chaga mortal foi curada, é o que está dizendo aqui, tá bem, meus amados? A sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, tá? Então, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Tá? O que significa isto também, meus amados? Ó, então aqui tá falando isso, né? Que a cabeça dela foi golpeada de morte e depois curada. Isso mostra que o poder da besta sucumbe, tá? Mas retorna novamente, entendeu? Retorna novamente e sob outra aparência, tá? Sob outra aparência. Os impérios antigos sucumbiram, tá? Antigamente. Mas em seu lugar apareceram outros, como outros babilônicos, persa, o nazismo, o comunismo, tá? Então é isso, é uma analogia, tá? É o que vai acontecer no Apocalipse, tá? Quando, né, depois que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, tá bem, meus amados? Não nos esquecendo disso, tá? Nós estamos fazendo analogias aqui, porque João teve essa visão há mais de 2000 anos atrás. Então as analogias dele, as visões que ele tinha, eram daqueles impérios lá, tá? Mas são características desses impérios, tá? Persa, babilônico, tá? E agora o nazismo, o comunismo, nós estamos colocando isso também, porque foram, com os impérios daquela época foram sucumbidos, mas depois eles foram restaurados, é isso que está querendo dizer aqui. E aí
aí vai falar assim, ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. O que significa as blasfêmias é eles falarem contra Deus, nós já sabemos disso. O que significa esses 42 meses? Esses 42 meses é um tempo simbólico, meus amados. Ele representa o período compreendido entre a ascensão de Cristo, tá? A ascensão de Cristo, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra e ele subiu, né? E subiu, ele foi ressuscitado pelo nosso Senhor Yahvé, o nosso Senhor Jeová, o grande eu sou. E aí significa isso, a ascensão dele após ele ter sido ressuscitado, tá? Então isso que é os 42 meses, tá, meus amados? Os 42 meses simboliza isso. Representa o período compreendido entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo, que ainda não ocorreu. Não podemos nos esquecer disso, tá? É isso que significa 42 meses, tá? Porque teologicamente falando, os teólogos descobriram que esses 42 meses é um símbolo entre a ascensão e a vinda de Cristo. É um período, né? É um período que ainda está perdurando, não terminou, porque Jesus não veio ainda, tá? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Quem abriu a boca? A besta, tá? Abriu a boca em blasfêmias e mentiras, né? Contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, do tabernáculo de Deus, né? E dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, tá bem, meus amados? E vencê-los, ou seja, os que ficaram aqui após a vinda de Cristo e que ainda estava servindo a Jesus Cristo, mesmo que ocultamente, ou mesmo que, como fala assim, em segredo. Mas quando eles descobriam, quando a besta descobre que é um tipo do anticristo, ela persegue essas pessoas que são cristãs, os santos de Deus, entendeu? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. Foi-lhe permitido, ou seja, Deus permitiu. Foi a permissão de Deus para o propósito do Senhor, tá? Mas está chegando aqui, logo logo eu vou chegar no capítulo, não hoje, no capítulo que Deus vai vencer, tá bem, meus amados? E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, a língua e nação, todos os povos do mundo inteiro. Então esse é o poder, esse poder religioso dessa besta, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, tá? Porque eles não adoravam a Deus, eles adoravam a besta, que era como se fosse o Deus deles, tá? E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Então, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça, tá bem, meus amados? Se alguém leva em cativeiro irá, tá? Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Naquela época de João era assim, era olho por olho, dente por dente, né? Então, aqui nesse tempo futuro vai ser assim também, tá? Aqui está a paciência e a fé dos santos, né? Porque os santos que falam são os crentes que estavam ali naquela época, que vão estar nesta época, nesse futuro. Então, os que querem mesmo estar com Cristo, estar com Jesus, né? Porque não terminou ainda de acontecer as coisas, vai ter que ter muita paciência e a fé, né? Vai ser um tempo muito difícil, por isso que nós temos que fazer de tudo para sermos arrebatados com Cristo, né? E também, meus amados, eu vou falar agora sobre a besta que subiu da terra, tá? Então vamos lá, a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres
semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Você vê, né? Por que isso? Porque a besta, ela quer se parecer, essa é a besta da terra. Eu falei sobre a besta do mar, agora eu estou falando sobre a besta da terra. Então aqui, nós sabemos que tem 2 chifres parecendo um cordeiro. O cordeiro em Apocalipse é o símbolo de Cristo. O Jesus simboliza a paz, simboliza a doçura, simboliza que ele foi morto como cordeiro, foi levado ao matadouro como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, né? A besta da terra, ela quer se parecer com Cristo para enganar as pessoas. Ela quer, o anticristo, ele quer se mostrar bonzinho, bom, mas na verdade ele não é, porque tem a voz de dragão, fala como um dragão, como um inimigo, sabe? Sempre querendo enganar as pessoas, né? Então tem isso, tá bem, meus amados? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, a besta política, né? Ela apoia o poder religioso, tá? Então por isso que fala, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada, porque vai achar que a besta é um deus, essa besta religiosa, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. O inimigo também tem poder, não igual ao de Deus. O poder dele é limitado, mas ele também tem poder. Então tá aqui, ó, ele faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu, tá? E a terra à vista dos homens, tá? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido por Deus, tá? Por isso que eu falo, tudo é permitido, permissão de Deus, né? Que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, eles queriam fazer essa imagem da besta, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Eles fizeram a imagem da besta para o povo adorar ela, o povo que não estava adorando a Deus, tá? E falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, que são os cristãos que ficaram aqui, né? E se eles não adorarem, né, eles vão ser mortos, tá? E faz com que todos, pequenos, tá? Grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, que é o sinal que todo mundo fala, o 666, né? E esse 66 é apenas um símbolo, que pode ser um microchip, um nanochip, eu não sei, mas sempre na Bíblia está dizendo que é na mão direita e na testa, tá bem, meus amados? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Tem que ter o sinal ou na mão direita, tá? Na mão direita ou aqui na testa. Ele tem que ter o sinal da besta, tá? Que vai ser uma coisa assim, que vai ser implantada no nosso corpo. A gente não sabe bem o que é. A gente acha que parece que é do tamanho de um grão de arroz, mas nós não temos certeza, tá? Já está sendo feito pesquisas lá em Estocolmo, que fica na Suécia. Os suecos já estão fazendo teste na mão direita, tá? Eles já estão começando a fazer testes, tá? Então, está escrito aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, tá? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. É apenas um símbolo, é número de homem. É uma tecnologia, eu creio que eles vão usar uma tecnologia, e isso é coisa dos homens, cientistas, tecnólogos, né? Então eu creio que é isso, meus amados irmãos. Então, por hoje,
é isso, sobre isso que eu quis falar com vocês, sobre as duas bestas, né? E eu desejo a vocês que vocês estejam bem instruídos nesta palavra do Senhor, para que vocês entendam sobre Apocalipse. O Apocalipse, tá bem, meus amados? E eu desejo para vocês que o Espírito Santo esteja iluminando a mente de vocês, e desejo a vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando muito vocês, tá?